Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Eu quero falar com você hoje sobre o fruto da fé. Em Mateus 21, versos 18 e 22, nós lemos: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa! Ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Sabe, muitas são as possibilidades que fizeram Jesus secar a figueira. Como, por exemplo, ao olhar para a figueira e ver somente folhas, talvez ele tenha se lembrado das roupas que Adão e Eva fizeram quando caíram no jardim. Lá em Gênesis 3, verso 7 diz: Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. De fato, eu não sei, como disse, muitas são as possibilidades. Essa parábola sempre me intrigou e eu quero pensar junto com vocês sobre algumas coisas. Vamos lá. A primeira chave é: temos que estar sempre disponíveis para Jesus. Nós precisamos estar sempre disponíveis para Jesus. Lembra da esteira da figueira estéril que falávamos terça-feira? O dono da vinha vinha até ela procurando algo, o fruto. Já nessa passagem, Jesus passava por ali e tinha fome. Ele procurou frutos na figueira e não encontrou. Encontrou somente folhas. Você vai ver poucas vezes a Bíblia falando que Jesus teve fome. Na verdade, somente duas ocasiões. Em Mateus 4, quando ele estava no deserto, sendo tentado, já falamos sobre isso dias atrás. E aqui, e que está também em Mateus 21, que também é a mesma ocasião, Marcos 11, verso 12, ao passar por uma figueira e procurando frutos para se alimentar. E na verdade, nessas duas ocasiões, tanto no deserto quanto diante da figueira, através do seu lindo modelo pedagógico, Jesus nos ensinou coisas incríveis. No deserto, tendo fome e recusando a proposta de Satanás, Jesus nos ensina que não só de pão viveremos, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Já aqui, diante dessa figueira, nessa ocasião, ele nos ensina algumas coisas, mas a primeira é que temos que estar sempre disponíveis para ele, sempre que ele precisar de nós. A indisponibilidade daquela figueira de suprir uma vontade, uma necessidade de Jesus, foi o suficiente para que ela perdesse a vida, pois ele disse: Nunca mais nasça fruto de você, e ela secou imediatamente. Podemos ver por infinitos ângulos. Não era tempo de frutificação da figueira, os frutos poderiam ter acabado porque outra pessoa já havia pegado, ela estava sem cuidados, enfim, são muitos. Mas fato é que quando Jesus precisou dela, ela não deu o que precisava. E ela não perdeu somente a sua capacidade de dar frutos, ela morreu, ela secou imediatamente. Pois é isso que acontece quando não estamos cumprindo o nosso propósito, uma morte espiritual. A segunda chave é: a frutificação nos garante a vida. A frutificação nos garante a vida. A figueira era um forte símbolo da nação de Israel para o povo de Deus, sabe? Até a vinda de Jesus, os judeus a tinham como forte símbolo de paz, de descanso. Em Miqueias 4, verso 4, nós lemos: Mas cada um se assentará debaixo da sua figueira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Mas quando Jesus veio, ele ampliou esse significado ali diante dos olhos dos seus discípulos, trazendo o entendimento de que a figueira também representava frutificação e juízo. Ele fez isso justamente, sabe, usando a parábola da figueira estéril, que falamos na terça, e aqui nessa ocasião. Isso nos ensina que temos nele o nosso descanso, sim, mas que precisamos frutificar e que a falta de frutos espirituais nos levará a um juízo. Se avançarmos um pouco no livro de Miqueias que acabamos de falar, pulando para o capítulo 7, encontraremos uma profecia do Senhor contra a corrupção moral da nação de Israel, que fala justamente sobre essa falta de frutos. Vamos ler junto? Miqueias capítulo 7, verso 1 e 2. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procuro figos na figueira e uvas nas parreiras, mas não encontro nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus.
Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. É muito atual essa profecia, não é? É uma profecia messiânica. Depois você lê o capítulo 5 e 6 de Miqueias, você vai entender melhor. Ela fala sobre a vinda do Messias, que é Jesus. Agora, se olharmos para esse episódio dessa figueira sem frutos, através desta ótica profética de Miqueias, uma profecia messiânica, veremos o que Jesus nos queria ensinar, o que era. Que ele, sendo Messias, procura em nós frutos de justiça, frutos de uma vida de verdade, honesta e reta, e que nós, não tendo esses bons frutos para dar a ele, inevitavelmente morreremos. E que enquanto ele nos concede paz e descanso, nós precisamos conceder a ele os frutos de uma vida justa. Esse é o meu e é o seu papel. A terceira chave para encerrarmos: tenha uma fé prática. Tenha uma fé prática. Quanto nós já falamos sobre isso, não é mesmo? Mas há algo claro e forte aqui. Jesus nos ensina, ele nos dá uma chave poderosa ali, aos olhos daqueles discípulos, sabe? Ao fazer com que aquela figueira secasse. Eu vou repetir para você. Se tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer aos montes: levante-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem. Então perceba que há 3 coisas indispensáveis. Indispensáveis: ter fé, não duvidar e falar. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer. O que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos ter uma fé firme, que não vacila, que não duvida, e assim abrir a nossa boca e falar e profetizar. Por isso ele enfatizou: vocês poderão dizer aos montes. A palavra duvidar se origina da palavra dúbios, que significa hesitar entre 2 possibilidades. Então entenda, nós precisamos acreditar que aquilo que estamos nos propondo a fazer, a obter, aquilo que decidimos no coração, é a única possibilidade, não há outra. Não tem outro caminho para aquilo que estamos propondo. É claro, alinhado com a vontade de Deus. E assim, profetizar, dizer aos montes. E eu te pergunto agora, no seu coração, qual monte está diante de você hoje? É a sua vida financeira? É a falência? É a disfunção? São seus medos? É uma depressão? É uma ansiedade? São brigas e desentendimentos em casa? No seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, seus filhos, eu não sei, na sua vida profissional? Existem alguns montes que nos impedem de ver mais além. Então hoje é dia de você abrir a sua boca e profetizar sobre eles. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me escuta. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê a ela, papai, discernimento, entendimento, graça e sabedoria. Que ela entenda, papai, que precisa estar sempre disponível para o Senhor. Nós precisamos estar sempre disponíveis para o Senhor, Jesus. Nos dê essa disponibilidade no coração. Que essa pessoa, Pai, que está me escutando, ela entenda que a frutificação de uma vida justa e reta vai garantir vida para ela, Pai, e vida e abundância. E que ela entenda o que é uma fé prática, que é uma fé prática, Pai. Que ela tenha fé, que ela não duvide e que ela fale, que ela profetize sobre os montes, convicta de que o Senhor está com ela. Conceda a ela graça nesse dia. Abençoa a vida financeira, a vida emocional, conjugal, relacionamento com os filhos. Abençoa, Pai, e prospera ela na vida profissional, no seu ambiente de trabalho. E que ela tenha no Senhor não só o descanso, mas tudo aquilo que ela precisa para frutificar, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, deixe aqui o seu amém. Me faça saber como essa mensagem entrou no seu coração. E se você lembrou de alguém, compartilha. Deixe que o rio flua através da sua vida. E o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro. Deus seja contigo, em nome de Jesus.